Saudações Duques e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um vídeo. E sim, senhores, perdemos John Arias? Essa daí é a pergunta de R$1 milhão depois que a redação do Netflu fez justamente nesse post, né? Flu ainda deve parte do valor pela compra de John Arias, de repórter. Né? Até o ano passado, né, eu busquei justamente até os primeiros dias, até ano passado realmente havia essa questão do contrato, que deveria ser pago bem depois, mas que deveria ser mais ou menos ali na metade do ano, que dizia sobre a venda definitiva de John Arias, certo? O que dizia no contrato é que o Fluminense inicialmente era pagar 50%, e depois de um tempo, mais ou menos na metade do ano corrente atual, ele deveria pagar os outros 50%, que até agora não foi pago. Né? E quem deu esse furo de reportagem foi a repórter Salomé Fajardo. O Salomé Fajardo, não sei qual é o nome. Que ela falou que realmente, vamos lá, Fluminense ainda deve uma parte, traduzindo, tá? De 50% dos direitos de John Arias. Teriam que cancelar esse dinheiro, quer dizer, deveriam colocar esse dinheiro até 6 meses, e não efetuaram o pagamento completo a patriotas, certo? E aí, que é justamente o apelido que o Santa Fé tem, né? O Santa Fé é chamado de patriotas, né? Igualmente como se a gente chamado de guerreiros, só você pesquisar na internet, né? Tipo, ó, time de guerreiros. Se você for ver time de guerreiros, só pode ter um, o Fluminense. Não tem outro time sem ser Fluminense de time de guerreiros. Entendeu? Então, mais ou menos isso, né? Só para mostrar para vocês que eu tô mostrando aqui, tô revelando para vocês. Então, realmente preocupa bastante, né? Mas eu fui procurar bastante. E do tipo, segundo a pedida até que é barata, justamente, né? O John Arias foi um dos jogadores mais baratos e que mais deram certo no Fluminense, né? A gente teve também a questão do Ione Gonzalez, por exemplo, que também foi super barato e realmente deu muito certo, mas não tão certo como o John Arias. John Arias hoje desponta a muita coisa no Fluminense, certo? Ele é um jogador que realmente ninguém fala que ele não está entre os top 3 tranquilos de melhores jogadores do Fluminense atualmente, certo? Continuando. Então, assim, é só pra você ter uma olhada que eu tô te falando o seguinte. O Fluminense precisa contratar gente, sei lá, de calibre de 50 milhões de reais. Não, cara. Às vezes tem jogador como o John Arias, e que é super barato, e que é muito bom. Né? E o que acontece? Eu fiz uma pesquisa rápida sobre o que a torcida do Independente Santa Fé acha sobre o John Arias. Né? E a torcida do Santa Fé amou o John Arias. Falava lá, joga fácil, um grande articulador de jogada pro gol, um cara que realmente dribla como ninguém, ou seja, John Arias no Patriotas, no Independente Santa Fé, é considerado um astro do time, né? Realmente era o melhor do time, certo? Realmente, com a perca dele, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui uma coisa. Eu tô olhando aqui tudo, eu tô mostrando tudo pra vocês, pra mostrar Santa Fé. Ele tá em segundo colocado, certo? Eu sei que realmente é bem fraquinho esse campeonato aqui, mas ele tá em segundo colocado. Eu coloco como certeza. Se o John Arias estivesse ali, o Santa Fé estava em primeiro disparado. Disparado. Ou seja, realmente a saída do John Arias afeta muito a questão de se o Santa Fé vai estar em primeiro ou não.
bastante ali. Então, realmente é muito importante para o Santa Fé ter ele de volta. Mas antes de falar sobre agora a visão do tricolor, eu tenho que fazer um pedido para você, né? Calma, tá? Fala de triplo C para mim. O triplo C é curte, comente, compartilhe. Isso aqui é para me dar visibilidade, para me dar mais vazão justamente no YouTube. O YouTube ele precisa disso daí, de compartilhamento, de curtidas e de comentários, tá? Isso vai ajudar. Senão o Fluminense vai para a Série C. Você quer que o Fluminense vá para a Série C? Ou você quer que o Fluminense continue disputando Libertadores, Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil? Você quer que justamente dispute todos os títulos, menos a Série C. Pelo amor de Deus, eu não quero para a Série C nunca. Mais. Então, vem para que você vai gostar desse vídeo. Já a torcida do Fluminense, né? Realmente a gente nem precisa falar. Está entre os 3 melhores jogadores do Fluminense, né? É um jogador que realmente, quando está no campo, o time realmente joga mais do que devia, e quando sai do campo, o time perde realmente o motorzinho do ataque do Fluminense, né? O Fluminense, ele realmente perde muito, né? Como foi na derrota contra o Atlético Goianiense, né? Só foi o John Ares saída do time que o Atlético Goianiense começou a melhorar o jogo e o Fluminense começou a decair. Só você observar, né? Outros jogos também, o próprio qual é o nome? O próprio Atlético Mineiro. A gente estava seguindo no caminho que poderia até empatar o jogo. Aí a gente trocou o John Ares. E aí a gente estava quase chegando. A gente trocou o John Ares. O Fluminense caiu. E o Atlético Mineiro subiu. Ou seja, realmente com o John Ares no time, o time realmente desempenha um fator muito melhor, né? Até interessante, né, que mesmo com a questão do efeito Luiz Henrique, que seja na outra ponta, o John Ares quase faz o mesmo do que o Luiz Henrique, né? Consegue fazer ultrapassagens rápidas para realmente deixar o companheiro livre e fazer o gol, ou até mesmo ele próprio fazer o gol. Então, realmente, o John Ares é um jogador zaço nato. Calma. O desempenho do John Ares no Fluminense é, é realmente o que devemos buscar, certo? O desempenho dele foi um dos melhores, né? Através justamente do que eu falei lá atrás, do custo-benefício. O custo foi bem baixo para um benefício bem alto. No Fluminense também, ele sempre, mesmo com o Luiz Henrique, John Ares sempre fez também partidas excepcionais, né? Tanto que realmente o quarteto ofensivo marcado pelo Ganso, o John Ares, Luiz Henrique e Cano, realmente que assim, você percebe justamente que assim, só para você ter uma ideia, com John Ares e Luiz Henrique, vamos dizer que aqui é o 6 ou 0, tá? O Cano tinha essa melhora. Com somente o John Ares, ele tem essa melhora. Sem o John Ares, ele perde muito. Tanto que você tá vendo. O Cano normalmente ele mete gol muito por ter John Ares no time. Ele metia muito gol lá atrás, e realmente, pelo número que você tá vendo, que ele metia muito gol porque tinha Luiz Henrique e John Ares. Ou seja, os jogadores adversários tinham que ficar focando 2 em cima do Luiz Henrique, 2 em cima do John Ares, e o Cano ficava lá sozinho assim, ó. Vou só esperar a bola vir pra cá pra dar o chute qualquer aleatório e meter o gol. Pega justamente quantos gols o Cano fez na primeira metade do ano e quantos gols o Cano fez na segunda metade do ano. E verifica se realmente estou dizendo certo. Resolução final. Fluminense deve pagar esses 50% porque a gente não pode perder, né? No Independente Santa Fé, ele foi um jogador maravilhoso. Maravilhoso. Realmente é preocupante a gente perder ele, né? E se a gente perder ele, sinceramente mesmo, ai meu filho. Aí a gente tem que pensar justamente no futuro do Fluminense, que o Fluminense não vai ter nada, né?
Era do Patriotas, tá? Era do Patriotas, o início. Então, realmente, então falei bobagem. Então, foco nessa contratação. O Fluminense precisa desse jogador para ontem. Esquece renovação de contrato de outros jogadores e principalmente em fazer esse contrato definitivo com o Fluminense, ainda dando pelo menos uma margem de 2 a 4 anos para esse cara, para esse garoto, né? Despontar muito mais no Fluminense, tá? E você, o que você acha? Você acha que o Fluminense deve investir no John Arias? Você acha que o Fluminense. Você acha que o John Arias é um jogador realmente importante que a gente precisa estar dando mais apoio para ele? Preocupante nessa matéria, hein? Eu fico por aqui. Faz o triplo C pra mim. Curte, comente, compartilhe. Diante desse vídeo também tem outros vídeos muito importantes. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.